Em pé como estamos, vamos fazer uma leitura bíblica. Eu os convido a abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Louvo a Deus por esta oportunidade e pela responsabilidade de trazer a reflexão bíblica nesta noite. E vamos juntos meditar na palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia ou na tela o que nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Até aqui, para a nossa meditação, poder sentar. Muito obrigado. Esse texto, para ser uma leitura mais completa, teríamos que ler até o versículo 8, mas não é o objetivo desta reflexão. Queremos nos ater especialmente aos versículos 1 e 2, um texto bastante conhecido, e me sinto muito grato a Deus por poder refletir sobre esse texto, que trata do lema da nossa igreja, não é? Sobre esta renovação que precisamos desenvolver em Cristo a partir do apego à palavra de Deus. Esta carta, escrita por Paulo, a partir da cidade de Corinto, não é a primeira carta que ele escreve, apesar de ser a primeira na ordem cronológica da Bíblia, dos livros da Bíblia. A primeira carta de Paulo é a de Romanos, depois vem Coríntios, Gálatas e assim por diante. Mas esta carta tem uma importância muito grande, assim como toda a Bíblia, evidentemente, porque ela trata da doutrina da salvação. É uma carta soteriológica, é uma carta que trata essencialmente, ainda que não somente, mas essencialmente sobre a salvação, sobre esse grande projeto de Deus para a humanidade, como conhecemos muito bem, que foi previsto e anunciado pelo Senhor logo após a queda do homem. Assim que o homem e a mulher pecaram contra Deus, comeram do fruto proibido, e por causa do seu pecado, o pecado também passou a todos os humanos que vieram depois de Adão e Eva, e por causa do pecado veio a morte, mas Deus já anunciou a providência, a solução para esse pecado, a solução para o salário do pecado, que é a morte. Mas esse processo de salvação, esse projeto divino, ele foi se desenrolando ao longo das eras, e ao longo da palavra, nós vamos tendo uma revelação progressiva desse agir de Deus em favor da humanidade. E nós vemos já no Antigo Testamento muitas fagulhas desta graça sendo manifestadas em pessoas diferentes, como estamos estudando, por exemplo, na escola dominical agora, sobre Ruth, encerramos hoje, não é? E estudaremos sobre Esther. Ruth, por exemplo, era uma mulher que não era integrante do povo de Israel,
mas ela foi alcançada por esta graça de Deus, e diga-se de passagem, uma graça internacional, uma graça universal, uma salvação que não era restrita apenas aos judeus. Ainda que os judeus pensavam que era apenas para eles. Nós vemos isso já no Novo Testamento, quando em seu ministério Jesus pregando e ensinando, e ele atendia as pessoas, e em uma certa ocasião uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, veio correndo, suplicando atrás de Jesus, pedindo uma audiência, pedindo um pouquinho de tempo para conversar com ele e contar o seu problema. E os discípulos de Jesus, que eram judeus, eles não pediram para Jesus parar e ouvir aquela mulher. Mas a fala deles foi a seguinte: Senhor, despede-a, porque vem correndo atrás de nós já há algum tempo aí, despede ela. Então os judeus tinham uma compreensão de que a salvação era restrita apenas para eles, por serem o povo da promessa. Mas o projeto divino, ele sempre foi internacional, sempre foi universal. E quando Paulo escreve aos romanos, ele trata para judeus e trata também com os gentios. Ele busca dos judeus a responsabilização por serem eles o povo da promessa. Mas ele também fala para os gentios que eles precisavam do mesmo Salvador que os judeus precisavam. E esta carta vem tratando sobre salvação. Ela desnuda a realidade humana. O próprio Paulo fala que conheceu o pecado a partir do conhecimento da lei. A lei chegou para Paulo, ele usando um recurso dialético ali, e a lei chega para ele e mostra para ele que ele é pecador. E ele chega a ponto de dizer: miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse mal, que era exatamente o pecado revelado pela lei? E quando chega no capítulo 8, Paulo nos traz uma conclusão maravilhosa, quando ele fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ainda que esse versículo primeiro do capítulo 8 é o início de uma sessão, início de um capítulo, mas ele traz uma conclusão e uma ligação que Paulo vinha falando até então, até o capítulo 7. Mas quando chegamos no capítulo 12, Paulo traz uma praticidade, uma aplicação dessa doutrina que ele veio trabalhando esses 11 capítulos. E no finalzinho do capítulo 11, parece que numa êxtase espiritual, no momento de muita gratidão a Deus, Paulo explode numa doxologia, num hino de louvor e adoração a Deus. E eu faço questão de ler o finalzinho do capítulo 11, porque é a palavra de Deus, quando ele fala o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? E versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo está reconhecendo que a salvação vem de Deus. Ele exalta a sabedoria e o conhecimento de Deus e chega a dizer: quem conhece os pensamentos de Deus? Quem poderia imaginar, por exemplo, esse mistério revelado, que é exatamente a salvação em Cristo, que reuniria judeus e gentios, que reuniria pessoas de todas as nações? E aí entramos no capítulo 12, quando Paulo traz esta teoria, essa teologia teórica sobre a salvação, para ser aplicada na vida daquela pessoa que agora é uma nova criatura. E ele então escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que
que é o vosso culto racional. Dá para a gente compreender que Paulo está respeitosamente, e ainda que tivesse uma autoridade apostólica muito superior, mas ele está suplicando aos irmãos romanos. É bom lembrar que Paulo não conhecia ainda a igreja de Cristo em Roma. Ele tinha o intento de passar por Roma em uma viagem à Espanha, e ele então escreve uma carta com antecedência para os romanos, e traz esta mensagem tão maravilhosa, e ele agora fala aqui para eles: olha, eu rogo-vos, eu suplico-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Jesus. Paulo está conclamando os seus leitores, que já são novas criaturas, que já foram salvos por Cristo, que já foram alcançados pela graça, que por si só já é um favor imerecido. E ele agora está falando para eles que eles precisam apresentar a este Salvador, a este Deus providenciador, apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Mas nós temos uma expressão muito interessante, que ele fala que isso é o culto racional. Nós estamos em um culto aqui, reunidos em família, reunidos entre irmãos e irmãs, todos salvos pela mesma graça, todos alcançados pela mesma misericórdia. Mas Paulo fala de um culto racional que nos leva à compreensão de algo muito mais profundo. Não se trata de uma mera liturgia, de um mero ritual, em que eu e você chegamos aqui a esse lugar confortável, cantamos, ouvimos a palavra, lemos a palavra, oramos. Não é apenas isso. Não se trata de um ritual, de um costume apenas, mas ele fala de um culto racional, um culto inteligente, um culto inteligível, um culto planejado, um culto que envolve corpo, alma e espírito, um culto em que não fica apenas aqui na mente, mas que tudo que você escuta ou que você envia para o Senhor envolve o seu e o meu coração. O culto racional é um culto compreensível. E nós poderíamos comparar e observar muitos cultos que existem por aí, que a gente olha, eu creio que você também faz essa observação, e nós olhamos muitas vezes em muitos vídeos por aí na televisão, e a gente olha e pensa assim, mas isso não parece um culto. Porque um culto a Deus, ele tem que ser racional, racional e inteligível. Eu e você temos que estar conscientes do que estamos fazendo, do que estamos ofertando ao Senhor. Nós poderíamos aqui comparar a fé com a obra em se tratando dessa adoração a Deus. Quando nós estudamos sobre a história de Ruth, e estamos ficando especialistas em Ruth, né, nos últimos anos aqui, graças a Deus, nós vemos que Ruth, ela desenvolveu uma fé que desencadeou em ação. Ruth não apenas creu no Deus de Noemi, Ruth não apenas ficou afeiçoada com os relatos de Noemi. Quando Noemi volta para Belém, que chamam ela pelo nome, diziam, olhem, é Noemi, que significa agradável. Ela disse, não me chamem de Noemi, não, me chamem de Mara, porque a minha vida tem sido uma amargura só. E na sua teologia, na sua compreensão sobre Deus, ela entendia que Deus tinha feito tudo aquilo com ela. Porque ela fala assim, a mão do Todo-Poderoso se descarregou sobre mim. Compreendamos, Noemi.
Ela saíra de Belém para Moabe, acompanhando o esposo Elimeleque, acompanhados dos 2 filhos Malom e Quilion, para aventurar uma vida melhor em Moabe. Saiu uma família. Se fosse escrever um romance, seria éramos 4, não é? Porque eles eram 4. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Mas agora volta apenas Noemi. Então, quando ela disse, a mão do Todo-Poderoso se descarregou sobre mim, ela estava fazendo um lamento que era compreensível. Só que ainda assim, certamente, o testemunho de vida de Noemi e o que ela falava sobre o Deus dela, ainda em Moabe, foi suficiente para que Ruth cresce e se interessasse no Deus e na religião de Noemi. Só que ela não apenas creu, ela creu e agiu. Já foi falado hoje aqui, né? Orfa voltou para Moabe e saiu da história. Ruth acompanhou Noemi e entrou na história. A fé de Ruth foi expressa, foi comprovada pela sua ação, uma ação consciente. Mas quando nós vemos também o exemplo de Ana, por exemplo, Ana, a futura mãe de Samuel, quando ela estava orando no tabernáculo, que não era o templo ainda, no tabernáculo, naquela tenda onde Eli era o sumo sacerdote, e ela estava apenas balbuciando, certamente chorando, talvez de bruços, deitada, não sei, estava se derramando aos pés do Senhor, de forma racional. E quando Eli vê aquilo, ele diz, olha, você está embriagado essa hora do dia, onde é que você vai parar de ficar bebendo? Bom, estou parafraseando, né, irmãos? Ele falou exatamente, ele entendeu que ele estava embriagado. E ela disse, não, meu senhor, não é embriaguez. É algo aqui na minha alma. É o meu coração que está chorando, que está clamando. A sua oração era uma oração racional. E ainda que Eli não estava ouvindo a oração dela, não soube discernir o que ela estava pedindo, mas ele a abençoou. Disse, vai em paz, e seja feito o desejo do teu coração. Isso chama-se oração racional. E Paulo fala exatamente que nós precisamos apresentar ao Senhor o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas quando falamos em sacrifício, nós somos levados e perigosamente a confundir o sacrifício como sendo algo meritório para a salvação. Paulo não está falando, não está se referindo a sacrifícios que venham a reverter em salvação. Paulo já havia falado longamente, em 11 capítulos atrás, que a salvação é pela fé, que a salvação é pela graça, que a salvação é em Cristo. E agora ele fala de sacrifício. E os romanos, inclusive os judeus que ali moravam, certamente entendiam de sacrifício. Porque os pagãos da antiguidade, eles tinham diversas formas de sacrificar seus deuses. Chegavam ao absurdo, por exemplo, de apresentar seus próprios filhos em holocausto a deuses pagãos. Então o sacrifício para eles era isso. Ou oferecer seus bens e assim por diante, ou animais. Os judeus entendiam de sacrifício, porque eles sabiam que quando pecassem, precisavam apresentar a Deus um sacrifício. E aquele holocausto, aquele sacrifício, ele era substitutivo. O cidadão, a cidadã israelense chegava reconhecendo o seu pecado para o sacerdote, e a sua atitude dizia o seguinte: eu pequei. E eu sei que o pecado me cobra a morte. Mas eu estou aqui trazendo esse animal
sem mancha, para ser oferecido em meu lugar. E o sacerdote pegava aquele animal, e então aquele animal era sacrificado no lugar de uma pessoa que havia pecado. Mas nós sabemos que também no meio religioso, mesmo em nossos dias, existem muitos sacrifícios. As pessoas oferecem suas romarias, suas peregrinações. As pessoas têm seus amuletos, têm suas superstições. E pasmem, até no meio evangélico. E sacrificam-se para de alguma forma agradar a Deus, para receber algum tipo de bênção. E nós não temos base bíblica para isso. Mas Paulo fala que devemos apresentar-nos a nós mesmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Nós somos o próprio sacrifício, mas não é um sacrifício morto. Não é nada representativo, é o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser, tudo que nós temos e tudo que somos. Precisamos nos apresentar ao Senhor em sacrifício vivo. Mas isso só é possível porque nós fomos vivificados na pessoa de Jesus. Não quer demais dizer que qualquer esforço próprio de nossa parte, ainda que com sacrifício, pensando, objetivando receber de Deus a salvação, será ineficaz. Qualquer tentativa nossa, e eu não estou aqui dizendo que a religião é algo mal, não. Na verdade, eu não gosto de ouvir isso. A religião é algo bom, positivo. O problema é a religião sem Salvador. A religião é o que é uma tentativa humana de se religar a Deus. E o homem, quando busca isso, em certo sentido, é positivo, porque ele está reconhecendo que precisa se religar às origens. Mas o problema é porque, tirando a religião cristã, todas as demais não têm um Salvador eficaz. Apenas a tentativa humana de angariar de Deus o favor. Mas nós sabemos que em Cristo a nossa religião é eficaz. Porque eu e você podemos dizer, sou religioso? Sou. Mas o que conta mesmo é o Salvador que nós temos. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o nosso representante. Versículo 2, Paulo prossegue: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos queremos entender a vontade de Deus, e isso é positivo. Tem um livro do Charles Swindoll, que o título é O Mistério da Vontade de Deus. Já li 2 vezes em 2 momentos difíceis da minha vida. Espetacular o livro. O Mistério da Vontade de Deus. E esse mistério, ele continua. Porque nós não sabemos, muitas vezes, qual o propósito de Deus em algum sofrimento pelo qual nós passamos. Nós não sabemos também qual o propósito de Deus através de alguma bênção que nós recebemos. Então, esta vontade de Deus só é compreensível quando nós estamos entregando para Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso que Paulo escreve: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nos conformar com este mundo seria nos amoldar ao padrão desta era, ao padrão da nossa geração, que não é tão diferente dos tempos do apóstolo João, que escreveu: o mundo jaz no maligno. No tempo de João, no 1º século da era cristã. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Conformar-se é se amoldar, é se adaptar
ao sistema, e a palavra de Deus nos ensina e nos exorta que nós não podemos nos conformar com este mundo, não podemos nos amoldar a este mundo, mas devemos nos transformar. Quando ele escreve, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse termo transformação ou transformai-vos que temos aqui é a mesma expressão usada no original para aquele episódio em que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Nós conhecemos o texto, está em Mateus e está também em Marcos registrado. Jesus subiu ao monte, levou alguns dos seus discípulos mais chegados, e diz o relato bíblico que lá apareceu-lhes Moisés e Elias. E começaram a conversar com Jesus. Eu não sei o que eles conversaram, porque a Bíblia não diz. Creio que você também não sabe. Mas foi algo tão maravilhoso. E foi um momento tão marcante que os discípulos, parece-me que especialmente Pedro, gostou tanto que nem queria mais descer de lá. Só não conseguiu discernir quem era o Senhor na hora, né? Porque ele disse assim, rapaz, que lugar legal, que momento gostoso, que ambiente bom, Senhor. Vamos fazer aqui 3 cabanas, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Moisés e outra para o Elias. Vamos ficar por aqui mesmo. Foi preciso Deus bradar e dizer, opa, o meu filho é esse aqui. Esse é o meu filho amado. E aí eles entenderam certamente que Jesus era o centro. Ainda que a conversa envolvesse os santos do Antigo Testamento que estavam ali representados. Mas é interessante porque a Bíblia diz que Jesus se transfigurou. Ele foi transformado diante dos discípulos. É lógico que esta é exatamente uma perspectiva a partir dos discípulos. Para os discípulos, Jesus foi transfigurado, foi transformado, porque ele era Deus, independentemente de estar transfigurado ou não. Ele era essencialmente e plenamente Deus. Mas diante dos discípulos, ele foi transfigurado, foi transformado. E quando Paulo fala que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, está falando dessa transformação, algo que seja visível, que seja palpável, que alguém olhe para mim, para você e diga, ele ou ela está transformado. Não se trata apenas de uma transformação externa ou exterior, mas de uma transformação que vem de dentro. Não é uma mera metamorfose, mas seria uma metanoia, algo que vem da mente, e que a pessoa é inundada a sua vida por aquela transformação, e ela então irradia isso no seu dia a dia. Porque Paulo vai falar mais à frente sobre o serviço cristão, né? Então, por isso que ele está falando dessa transformação da mente. E aí sim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tendo a mente transformada e não estando conformados com este mundo, nós conseguiremos experimentar. Apesar de estar a palavra experimentar, o contexto nos leva à compreensão de que não se trata de mera degustação, mas se trata de uma imersão, experimentar e ficar e querer mais, tudo que tem a ver com esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para encerrar esta reflexão, eu quero ler esse mesmo texto em outra tradução, na tradução A Mensagem, versículos 1 e 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura,
a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Que através da sua palavra e do seu Santo Espírito, Deus desenvolva em nós esta maturidade e que tenhamos mentes renovadas e que sejamos transformados pela palavra de Deus, que seja algo de dentro para fora e que seja algo perceptível, visível e que contagie quem estiver perto de nós. Que Deus nos abençoe mediante a sua palavra. Amém.